atriz e cantora Sheryl Lee Ralph debochou do Oscar de melhor atriz que foi concedido a Mikey Madison e falou sobre o filme Anora. A atriz disse em entrevista que o jeito mais rápido de ganhar o Oscar é vivendo stripper em um pole dance e não parou por aí. Pesado. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Não pegou leve. Vamos dizer isso, não pegou leve. Não pegou leve. A gente espera, de alguma forma, algumas críticas pontuais em relação a derrotas que acontecem durante esse processo de Oscar, e é natural. No entanto, a gente vai até trazer no final um vídeo, porque a Madison, ela conseguiu surpreender absolutamente todo mundo, e eu até acredito que ela também estava surpresa, inclusive pela própria indicação, e isso não quer dizer que ela seja uma atriz ruim, que ela não devesse ter a indicação, mas não se esperava que ela ganhasse de grandes atrizes consolidadas. E aí, entre essas atrizes, uma é a Demi Moore. E a gente, eu acho, né, todo mundo tem o sentimento de Fernanda, ela, com o tempo de carreira dela, se sobrepôs muito na personagem. Todo mundo que está assistindo isso aqui percebe que foi uma personagem muito bem trabalhada, a Fernanda Torres. Tem muita gente, inclusive, que não achava a Fernanda Torres uma atriz de grande potencial, por mais que ela tivesse uma carreira impecável, mas ela conseguiu em um drama, né, fazer um trabalho fantástico, e todos nós, o Brasil virou team Eunice Paiva, né? A gente, todo mundo se teve uma empatia, porque a Fernanda Torres, ela conseguiu muito bem colocar nesse papel toda a emoção do trabalho, né, da Eunice. Lógico que tem todo um processo de equipe, preparação, etc e tal, mas é importante a gente eleger uma grande atriz que realmente fez um bom trabalho. E diante dela, perder para Demi Moore... Posso só fazer um comentário bem rapidinho sobre isso? Claro, eu acho que o que pegou muita gente de surpresa com a Fernanda Torres foi o fato de que as pessoas estão muito acostumadas a associar ela à comédia. E existem muitos atores, não é o caso da Fernanda, mas existem muitos atores que parecem que só sabem fazer um gênero de filme, né? O seriado, o que for. E a Fernanda, ela acabou mostrando que não, ela sabe sim fazer comédia muito bem, mas se precisar fazer drama, ela faz e por aí vai. Então, acho que isso realmente pegou muita gente surpresa aqui no Brasil. E foi uma excelente surpresa. Concordo, as pessoas talvez não conhecessem o trabalho grandioso da atriz, né? E aí tem uma questão, porque também para quem assistiu o filme A Substância, a Demi Moore, ela deu um show, e eu vou ser muito sincera, não achava a Demi Moore, eu sempre soube que ela era uma atriz fantástica, mas eu não achava da qualidade que foi A Substância. Ela se entregou de uma forma, sabe? Ela entregou muito para um filme que tinha uma crítica também muito importante para essa sociedade. E justamente o que a gente viu com a premiação da Mikey Madison foi uma pessoa de 25 anos, que tem um trabalho interessante, mas ainda é uma carreira muito nova, ganhando numa indústria que tem um etarismo muito forte. Então, ficou muito evidente justamente aquelas críticas que a Substância traz em relação a premiação, a elevar a beleza como ponto principal. E a gente tem aí uma atriz que é uma atriz que sempre faz críticas, a Sheryl Lee Ralph, ela sempre faz críticas a essa indústria, ela sempre faz crítica à própria posição, né, de uma violência racial, socio-racial, que ainda existe nos Estados Unidos e que é perpetuada também um apartheid dentro da indústria de cultura nos Estados Unidos. Por quê? Aí veio uma questão, tá? E não adianta as pessoas dizerem assim, é recalque, porque ela não conseguiu o prêmio. A Sheryl simplesmente ganhou o Oscar da televisão em 2022 com um dos seus trabalhos. Ela ganhou o Emmy, que é exatamente equivalente ao Oscar. É uma premiação para o cinema, e o Emmy, a premiação de melhor atriz da TV. E ela ganhou esse prêmio, que é o Emmy, em 2022. Ou seja, a gente não está falando de uma pessoa que está sentindo um recalque aí, porque uma pessoa mais nova ganhou, uma pessoa menos conhecida ganhou.
é uma crítica que a gente vai levar em consideração, sim, acho que muito importante. Aí eu vou te pedir, Sofia, para colocar a matéria da Metrópolis, que traz essa entrevista que a Cheryl deu quando ela foi questionada, logo depois, inclusive, e ela falou sobre o filme e ela também falou sobre a atriz, né? E a forma que ela falou surpreendeu, porque, de fato, ninguém imaginava que o filme também tivesse tanto sucesso, sendo um filme com baixo orçamento, com baixo recurso, um cinema aí tido como independente. A Fernanda Torres até fala sobre isso, festeja o filme, festejou a atriz. A Fernanda Torres é muito educada, vamos lembrar disso. Inclusive, a atriz também elogiou muito o trabalho da própria Fernanda. E aí, quando houve, né, a pergunta para a Shelby sobre o que ela achou da premiação, o que ela achou dessa premiação e para a Madison, ela fala que, entre aspas, eu sigo repetindo diversas vezes para as pessoas, o jeito mais rápido de ganhar um Oscar é numa barra de pole dance ou, vou te dizer, sexo. O sexo vende. Foi o que ela disse durante a festa que é a Vanity Fair, que acontece depois da premiação do Oscar. Na premiação, vale lembrar, né, a Demi Moore estava cotada como a ganhadora do Oscar por muitos estadunidenses, a Fernanda Torres também tinha Cynthia Erivo e, lógico, a Carla Sofia Gascon, que a gente comentou muito, que era uma atriz que tinha grande potencial, mas diante das polêmicas que aconteceram, desculpa, o termo não é polêmica, diante dos absurdos que encontraram do tweet da Carla Gascon, elas perdeu o prestígio e aí, certamente, também o direito a ter essa estatueta dentro de casa, porque foram discursos violentos, xenofóbicos, né, racistas, e a academia não iria sujar uma imagem com essa premiação logo após o turbilhão dessas mensagens aparecerem, né? Eu vou só dizer uma coisa sobre isso. Sim. Eu fico com muito ódio, mas muito ódio, que é a primeira vez que a gente vê uma mulher trans competindo no Oscar de melhor atriz. É uma criatura com esse histórico que vai representar a gente, sabe? Vontade de esganar. Pois Desculpa, eu não podia deixar isso passar. Não, fica à vontade, Sofia. E é justamente isso, né? Infelizmente, as pessoas, elas... a gente poderia falar que é um deslize, um erro, não, mas elas vêm carregadas de vários preconceitos. Então, o fato de ser trans não quer dizer que ela não seja racista. Isso é triste, né? Ela podia ter um outro histórico e, quem sabe, ela não aprende, né? E se torna uma pessoa diferente. Torce na torcida. Eu torço muito, muito poliana, eu sei, desculpa. E a partir disso, Sophie, eu vou te pedir, por favor, para trazer um discurso que a Sheryl Lee ela já deu e que foi um sucesso na internet, ele é muito popular, que ela faz, né, um questionamento justamente sobre a aceitação do próprio corpo, da própria imagem. Eu vou te pedir para trazer, por gentileza. You watching here? Come close to the screen and listen. Sophie, seu áudio está bloqueado. Tá fechado. Eu só estava traduzindo. Você que está assistindo, chegue perto da tela e ouça. Don't have to like you. As pessoas não têm que gostar de você. People don't have to love you. As pessoas não têm que amar você. They don't even have to respect you. Elas sequer precisam respeitar você. But when you look in the mirror, mas quando você olha no espelho, you better love what you see. É melhor que você ame o que você está vendo. You better love what you see. Daí ela repete, é melhor que você veja que você ame o que você está vendo. Thank you to the critics. Thank you. Obrigada aos críticos. Obrigada. Thank you. Obrigada. Eu não consigo chegar nem perto de colocar a emoção na voz que ela coloca. É isso, ela tem uma entonação, ela é uma atriz fantástica, ela tem um trabalho fantástico, inclusive também na comédia, ela participou, né, ela fez a Mudança de Hábito 2, e ela ficou muito famosa por isso, pela Mudança de Hábito 2. É isso, é uma atriz muito completa dentro de Hollywood, muito premiada também, ela recebe prêmios desde do Sindicato dos Artistas, né, até o Emmy, como eu falei, que é
o Oscar para quem trabalha na televisão, ela recebeu o Emmy de melhor atriz coadjuvante de comédia. Então, é uma pessoa que ela sabe da indústria, ela sabe como acontece, e ela realmente resolveu não baixar a cabeça, não deixar para lá uma oportunidade de fazer essa crítica ao filme, principalmente, né, porque o enredo do filme já traz esse olhar, e também a atriz é muito jovem, né? E aí eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer também o que a Fernanda Torres fala, porque tem um lado positivo, né? Por mais que a gente não tenha trazido esse Oscar para casa e ficou da segunda vez com essa bola na trave e a academia não respeita realmente, não quis fazer nenhum tipo de reparação, também nem valorizar uma atriz que tem um trabalho também fantástico, mas não um trabalho fantástico internacional, e nenhuma outra atriz que vem com uma caminhada internacional também muito importante, como a Demi Moore, e fez um trabalho que é um trabalho que surpreendeu. Para mim, inclusive, A Substância foi o melhor filme internacional que eu assisti, foi A Substância, no ano passado. Foi um filme fantástico. E aí eu vou te pedir para trazer o que a Fernanda Torres fala durante a coletiva, por favor. Que ontem, no Oscar, foi um dia muito especial, porque foi um dia do cinema independente dentro do Oscar. Então, o discurso do Sean Baker, fabuloso. A atriz, que é a Madison, né, ela é muito especial, gente. Ela é uma... A maneira que eles fizeram aquele filme é a mesma maneira que a gente fez o nosso, cinema de grupo. Não, eles tinham um budget pequeno, eles fizeram aquilo, eles todos, ela indo atrás de se preparar. É um filme assim que ela se joga sem rede, porque ela tem confiança no Baker, no Sean Baker. Antes... ele veio porque ele viu o filme recentemente, cruzou comigo, e ele falou de quanto ele amou o filme, porque ele reconhece no filme o cinema independente, que é o que o Walter faz. Então, assim, ontem começou bem, começou ganhando a Látvia, né? Látvia que fala. Letônia. Letônia. Flow. Exatamente. E depois veio também um filme feito pequeno, no cara ali no quarto dele, quase disseram uma autobiografia. Aí veio o documentário que ganhou sobre a questão da ocupação, visto pelos dois lados. Foi uma noite assim do cinema independente mundial, sabe? E a gente acha a Fernanda Torres muito fantástica, porque ela é apaixonada por tudo que ela faz, tá, gente? Você vê, você ouve, né, você entende na voz dela que ela é muito apaixonada, eu acho isso fantástico. Gente, é importante pensar uma coisa, tá? O Sean Baker, que é justamente o diretor de Anora, é uma pessoa que agora sai em todos os portais que ele foi acusado de plágio pela essa história, né, que venceu o Oscar. Levou 5 estatuetas, né, e muita gente, inclusive, está agora repensando. Baker foi acusado publicamente de plagiar uma história criada em 2015 por meio das redes sociais no Blue Sky. Uma mulher identificada como Emily Warfid, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela, se não for perdão, afirmou que o filme, protagonizado pela Mac Madison, usou como principal referência o projeto T-Skill 7, que foi idealizado pela Alana Massey. Então, ainda tem essa outra polêmica que surge agora, após o Oscar, envolvendo o diretor aí. É um filme que também tem alguns questionamentos, e aí volta para o que a Sherry fala. A Sherry, ela questiona justamente um enredo que é um enredo muito comum, né? Uma jovem que fazia striptease, daí a referência do pole dance, mostrava um corpo, uma ideia sensual, se apaixona por um homem rico, na boate onde trabalha, eles vivem a história de Cinderela. É uma coisa muito óbvia, gente. E aí, por melhor... Dai, só para saber, você está descrevendo a Nora ou uma linda mulher? Entendeu? Eu estou descrevendo a Nora. Sabe? É justamente isso. É uma história muito óbvia, é uma coisa muito... por melhor que seja, essa história a gente já conhece de muitas formas, como a Sofia acabou de pontuar.
Então, não é tirando o mérito do filme, não, gente. É só importante a gente entender que, às vezes, nem sempre o que a gente considera criticamente o melhor vence, né? E aí eu vou te pedir, Sofia, para trazer também. Adorei que o chat está falando, uma linda mulher. Vou te pedir para trazer também o nosso último vídeo, que ele vai fazer justamente essa crítica, essa relação, na verdade, entre a substância e o que acabou de acontecer em Hollywood, mais uma vez. Tem muito texto na internet falando sobre a vitória da Mickey Madison e não a vitória da Demi Moore, porque parece que as pessoas estavam conformadas que a Fernanda não ganhasse, mas que perdesse para Demi Moore. Sim, por né? conta da trajetória da Demi Por Moore. conta da trajetória, pelo filme ser um filme extremamente difícil e um filme muito emblemático também, que é A Substância. Então tava todo mundo, tudo bem, vai, Fernanda pode não ganhar, mas a Demi Moore vai ganhar, a gente vai ficar feliz do mesmo jeito. Sim. Só que não ganhou a Demi Moore brasileira, ganhou a Mickey Madison. E aí o grande assunto na internet hoje é que a vitória da Mickey Madison é o resumo do filme A Substância. Que seria a juventude se sobrepor à maturidade. Madura. A gente sabe que a questão do etarismo, ela é muito forte no mundo inteiro, mas em Hollywood é uma coisa extremamente séria, né? A gente vê várias atrizes maduras falando sobre isso, né? Eu acho que foi a Meryl Streep uma vez que comentou que quando ela fez 40 anos só dava um papel de avó para ela. Isso é algo que a gente desde sempre ouve as mulheres de Hollywood falando sobre. Se a gente fosse seguir essa linha, que entre aspas funciona para os homens em Hollywood, esse Oscar era de Demi Moore, por Sim. tudo que ela construiu, Pelo reconhecimento. E pelo próprio papel, que é excelente. Sim, né? ela tá excelente nesse Sim. papel, ela merecia muito estar lá. Claro que a Fernanda merecia muito mais, seria até uma reparação histórica. Então, se a gente ir por esse lado, o Oscar para Demi Moore seria muito positivo. E eu acho que a gente não ficaria triste em perder o Oscar para ela. Exatamente isso, eu tenho essa mesma sensação. Inclusive, Sofia, eu te mandei no chat privado a matéria do UOL, do Splash, que traz aí essa bomba que foi de hoje, né, da acusação de plágio do diretor de Anora. O detalhe é que a diretora, a escritora do roteiro, né, a pessoa que tinha o roteiro original, que é a Massey, que foi a pessoa que supostamente foi plagiada, ela ainda não se manifestou sobre esse plágio, sua obra, mas é uma postagem de 2016, ela divulgou um piloto de uma obra que não foi concluída, e, de fato, a história, ela tem pontos que são muito próximos justamente de Anora. Ela traz uma ideia de amizade, um trabalho também que é um cenário, um trabalho que é um trabalho de uma boate, então, daí os pontos que foi apontado como plágio para essa história que, inclusive, ganhou de melhor roteiro original, né? Então, estranho. Enfim, mas a crítica existe, ela está aí, as polêmicas vão acontecer, vão surgir, e o que a gente espera é que nada, porque é isso, o Oscar quem decide são os críticos, e assim, para mim a Fernanda Torres ela é vencedora de qualquer forma, mas era muito bom, né, que a gente tivesse um processo de igualdade, um processo respeitável, mas o que esperar, né, de críticos etaristas que vão sempre, e racistas também, né, a gente teve agora como melhor figurino um estilista, o primeiro homem negro ganhando, né, o prêmio, então assim, a gente sempre está puxando essas barreiras e empurrando essas barreiras para conseguir o mínimo, e pelo menos a gente tem uma estatueta aqui para o Brasil agora que já é inédito. É isso. Perfeito, Dai, perfeito. A única coisa que eu vou adicionar aqui é esse comentário aqui do nosso chat do Arthur Souza. Falaram que isso passou duas mensagens, que a academia rejeitou mais uma vez uma excelente atuação de terror, porque tem isso, a gente sabe que o Oscar não costuma ser muito legal com filmes de terror. E 2, a limitação da academia de prestigiar a atuação em língua não inglesa. É isso. Além de toda essa questão que já foi trazida sobre como a vitória da Mickey Madison acaba meio que revelando a questão do etarismo de Hollywood, eu acho que essas duas outras questões aí, os filmes de gênero, como eles costumam chamar, né, que daí vai incluir terror, ficção científica, etc., que não costumam ser bem vistos pelo Oscar. E a questão de não ser em língua inglesa, isso a gente já tá careca de saber. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie.
Pessoal que tá vendo ao vivo, não sai daí que logo logo a gente tá voltando com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.